Muito bem. Então, esse aqui é o nosso... Agora nem sei qual é o número de encontros que já tivemos. Não sei se é o 9º ou se é o 10º, é um desses. E da última vez que a gente trocou um papo, que a gente bateu um papo, a gente falou sobre o capítulo 4. A gente fez uma leitura extensiva do capítulo 4, mostramos os detalhes, vimos os comentários de Srila Prabhupada, vimos os principais versos. Foi bem legal. Se você não assistiu, assista a aula passada, tem lá no nosso canal do YouTube. Tá? E hoje a gente vai fechar esse capítulo 4 fazendo essa leitura do capítulo 4 com a tradução literal por Srila Charadeva, né? Hridayananda Das Goswami, meu mestre espiritual. Eu vou fazer algumas comparaçõezinhas aqui também com as traduções que Srila Prabhupada coloca para a gente, só para a gente ver mais ou menos como é que é esse humor, o que está acontecendo, tá bom? Então, vamos lá? Sem mais delongas, vamos ao nosso guia completo da Bhagavad Gita, capítulo 4. O Senhor disse: ensinei este yoga imperecível a Vivasham. Vivasham expôs a Manu, Manu o transmitiu a Ikshvaku. Reis sábios, desse modo, aprenderam-no tal como recebido em sucessão discipular. Após muito tempo aqui, ele se perdeu. Hoje, ensino-te este mesmo antigo yoga, esse mesmo antigo yoga. Na verdade, esse mistério supremo, pois és meu devoto e amigo. Eita, vamos dar uma olhada aqui como o Prabhupada já começa. Vamos pegar só mais uma. Arjuna disse: teu nascimento é posterior, o nascimento de Vivashwan anterior. Como é que primeiro tu lhe ensinaste? Então, vamos só ver esses versinhos aqui, só para a gente ver a diferença, tá? Depois eu sigo só com o Acharyadeva. A personalidade de Deus disse... A personalidade de Deus, o Senhor Krishna disse: ensinei esta imperecível ciência da yoga ao Deus do Sol, Vivashwan. E Vivashwan ensinou-a a Manu, o pai da humanidade. E Manu, por sua vez, ensinou-a a Ikshvaku. Essa ciência suprema foi assim recebida através de corrente de sucessão discipular, e os reis santos compreenderam-na dessa forma. Porém, com o passar do tempo, a sucessão foi interrompida e, portanto, a ciência, como ela é, parece ter se perdido. Essa antiquíssima ciência da relação com o Supremo é falada hoje a você por mim, porque você é meu devoto, bem como meu amigo, e pode, portanto, entender o mistério transcendental que há nessa ciência. Arjuna disse: o Deus Sol, Vivashwan, nasceu antes de você. Como poderei entender que no começo você lhe ensinou essa ciência? Então, a tradução literal, olha só que bacana, a tradução literal, ela é mais, digamos assim, seca, mais direta, né? Essa tradução que Prabhupada deu, ele já vai tentando explicar o significado daquele verso no próprio verso, que era a tradição que se fazia mesmo na época de Prabhupada, tá? Foi assim que o mestre espiritual dele fez, foi assim que o mestre espiritual do mestre espiritual dele também fizeram. As traduções já eram assim, porque o sânscrito é meio complicado de você encaixar nas línguas. Você tem uma rima, você tem métrica, você tem todo um detalhamento aí, a própria linguagem também. Às vezes não tem palavras para traduzir, por exemplo, Dharma, como a gente tanto fala, né? Dharma, Yagya, né? São palavras assim que são um pouquinho complicadas de serem traduzidas, tá? Mas vamos lá. O Senhor disse: tanto tu quanto eu passamos por muitos nascimentos, Arjuna. Estou ciente de todos eles. Tu não, fustigador de adversários. Embora eu seja alma não nascida e imutável, e senhor dos seres, apareço pelo poder do meu próprio eu.
permanecendo em minha própria natureza. Bharata, sempre que o Dharma se enfraquece e o Adharma flora, manifesto meu eu. Olha só, vou pegar esse 7 aqui, só porque esse aqui é legal da gente ver. Sempre onde quer que haja um declínio da prática religiosa. Então, Prabhupada faz essa tradução de religião e irreligião, ele faz essa tradução de Dharma e Adharma. A Charadeva não faz, porque realmente é muito complicado de Dharma ser traduzido como religião e a Dharma de irreligião. Não é que não seja, mas não é só isso. É uma coisa um pouco mais ampla. Dharma é religião, Dharma é autocuidado, Dharma é autoconhecimento, Dharma é moral, é ética, é a sua verdadeira natureza, que também tem a ver, né? Se a sua natureza não segue, né? Se a sua natureza é uma natureza belicosa, você vai agir de uma determinada forma. Se a sua natureza é uma natureza mais pacífica, você vai agir de uma outra forma. Os conceitos são completamente diferentes, as ações são completamente diferentes. Entende? Então, vamos lá. Seguindo aqui. Bharata, sempre que o Dharma se enfraquece e o Adharma aflora, manifesto meu eu, para libertar os virtuosos e destruir os perversos e restaurar o Dharma, eu apareço em cada era. Aí, Prabhupada, eu acho que traduz como milênio aqui, tá? Mas é porque o milênio e era nesse sentido, vamos lá. Ó, milênio após milênio. Era, mesmo que era, quando é colocada aqui, ela é colocada de maneira de... era já fica melhor, porque as eras, para a gente, dentro da Gaudiya Vaishnava, são os momentos que Krishna aparece. Então, cada vez, em cada era, ele aparece. Então, cada era que a gente tem aquelas... Quais eram mesmo? Vocês lembram? Era de ouro, depois a gente tem... Qual outra era? Era de prata, bronze e ferro. Aí tem os nomezinhos certinhos dela, eu não vou lembrar os nomes em sânscrito agora. É Treta Yuga, Dwapara Yuga, Satya Yuga e Kali Yuga. Né? Então são essas eras que a gente tem. E para cada era dessa, Krishna advém de uma determinada forma. Então, cada era ele aparece. Kali é a última. Kali é a última. É a última, né? A primeira é Satya Yuga, que é a era onde não há presença de irreligião. É tudo só o fato de você meditar e pensar, você já consegue alcançar o Supremo, né? Já é uma coisa assim. Aí a cada era dessa você vai a um declínio gradual do Dharma, de 25%. Desculpa para mim. Claro. Nessa era de Kali, destrói tudo e recomeça? Sim. Destrói-se tudo, Brahmanda dorme, né? Tipo, acabou aquele período dele, eu fiquei de passar para vocês um gráfico disso, né? Mas depois a gente vê, fica tranquila, vai ser mais para frente. Acaba essa era e recomeça. Tudo de novo. É ouro, prata, o que e ferro? Não, é ouro, Satya, Satya Yuga, Tetra Yuga, que é prata, Dwapara Yuga, se não me engano, que é, não sei se é esse mesmo, acho que é isso, bronze, e Kali Yuga, que é ferro. Então são essas 4 eras que a gente tem. Mais uma coisa, no item U aqui, Manu transmitiu a Ixvaco. O que é? Quem é, quer dizer? Item 1, já aqui, né? Vivascan.
Os outros Ixvaco. Esse aqui era um grande rei. Ixvaco era um grande rei. Ixvaco. Tá. Manu seria o pai da humanidade. Isso tem lá Né? na explicação. E Vivashan é o rei do sol. Uhum. Então, esse conhecimento foi transmitido nessa linha de sucessão discipular. Ok? Ok. Então, o que aconteceu, então? Por que é que hoje em dia o Rei Sol não vem aqui e fala, trocar uma ideia com a gente? Então, justamente porque nessa era que a gente está vivendo, pensa que é tipo um inverno. Um invernão do brabo. Mas é um inverno em relação a quê? Em relação ao Dharma. Em relação à sua conexão com Deus. É um inverno nesse sentido. Tá? Então, esses seres celestiais, eles evitam vir para cá, porque aqui não está num clima lá muito legal. Né? Aí, se a gente for pegar aqui, tem uma parte aqui que eu acho muito legal, deixa eu só abrir aqui para vocês, que é do Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 1, Perguntas dos Sábios, que define assim bem a era de Kali. Pronto, está aqui. Ó sábio, verso 10. Ó sábio, nessa ferra aérea era de Kali, os homens têm vida curta, eles são briguentos, preguiçosos, desorientados, azarentos e, acima de tudo, perturbados. Eu me encaixo assim fácil. Definição melhor não há, né? Não há, é bem isso aqui mesmo, entendeu? A gente tem uma vida curta, a gente tem uma memória curta, a gente tem uma propensão enorme a brigar por coisas que não têm o menor sentido, né? A gente não tem essa força, essa shakti para seguir em determinadas coisas que a gente precisa seguir. A gente é desorientado porque a gente não tem uma orientação espiritual adequada, não tem, são raríssimos os que têm alguma coisa. Né? Nós somos azarentos por cima de tudo e, acima de tudo, estamos sempre perturbados. A nossa mente não deixa a gente em paz. Então, essa aqui é bem a cara da era de Kali mesmo. Tá? Descrição perfeita essa aí. O Bhagavatam, ele tem dessas, ele dá assim, uma pílula nectária. Bom, vamos lá. Aquele que assim conhece de verdade meu nascimento e meus feitos divinos, jamais renasce ao deixar o corpo, senão que venha a mim, Arjuna. Livres de paixão, medo e ira, absortos em mim, muitos encontram refúgio em mim. Purificados por austeridade e conhecimento, eles chegam ao meu estado de existência. Como quer que alguém se aproxime de mim, eu o aceito da mesma maneira. Os seres humanos seguem absolutamente meu caminho, Partha. Então, aqui é interessante já, é que a gente chegou a comentar isso aqui, né? Qualquer um que se aproxime de Krishna, seja pelo caminho que for, ele vai aceitar ele. Ele aceita. Mesmo que seja no estado de ira. Né? Porque a gente vê pessoas, a gente vê caracteres no Bhagavatam, tem isso, muitos personagens, né? Muitas grandes asuras, né? Demônios. Demônio é uma palavra ruim para traduzir asura, mas pessoas não divinas, pessoas com qualidades não divinas, né? Se aproximam de Krishna em ódio. E muitas alcançam a liberação, porque fica pensando em Krishna o tempo inteiro. Então, Krishna é muito misericordioso, né? Deus é muito misericordioso. Os seres humanos seguem absolutamente o meu caminho, de um jeito ou de outro. Porque se você está no caminho da matéria, nesse caminho, né, de aspectos materiais, a matéria é o quê? Uma energia de Krishna. Prakriti, né? A gente leu hoje, mais cedo. Bom, vamos lá. Ansiando por sucesso nas ações, as pessoas aqui
fazem oferendas a deidades. Sucesso, nascido da ação, advém depressa no reino humano. Olha só que legal isso aqui. Sucesso nascido da ação, você agiu, está querendo aquele sucesso, ele vem rápido para você, de acordo com as divisões de modo e ação. Eu criei o sistema de 4 varnas. E que 4 varnas são esses? Quais são esses varnas? Lembram? Aqui. Varnas, foi esse aqui mesmo, capítulo 4. Sistema de 4 varnas, indica as 4 ordens vocacionais. Brahmanas, professores e sacerdotes. Kshatriyas, governantes e guerreiros. Vaishyas, agricultores e comerciantes. Shudras, operários, servidores, ajudantes de todo tipo. Temos. Embora eu tenha criado, fica sabendo que eu sou, o não agente imutável. Ações não me maculam, nem cobiço os frutos da ação. Aquele que assim me conhece não fica atado pelas ações. Ciente disso, mesmo os antigos, buscando liberação, executam a ação. Portanto, executa a ação tal qual fizeram os antigos em tempos remotos. Tá? E aqui é uma passagem bastante interessante também. Né? Krishna, apesar dele agir, ele age por conta de quê? Para dar o exemplo. E as ações que ele faz, ele não deseja, ele não fica ansioso pelo fruto dessas ações. Ele executa aquilo porque aquilo é o dever dele, é o que está prescrito, é o que se espera dele, é o dharma que ele tem que realizar. E acabou. E é dessa mesma forma que a gente também tem que agir. Né? Seja agindo como pai, como mãe, professora, filha, filho, seja como for. Seja como for. É a nossa ação que a gente tem que fazer. E a gente fazer a nossa ação buscando realizar o nosso melhor. Ser a nossa melhor versão, né? A nossa ação mais iluminada. O que é ação? O que é inação? Até sábios ficam confusos quanto a isso. Assim, explicarei ação a ti, por cujo conhecimento te libertarás do mal. Na verdade, deve-se discernir ação errada e deve-se discernir inação. Profundo é o caminho da ação. Eita, quase que dá um nó na cabeça, né? Mas nem tanto. A gente conversou bastante sobre essa ação errada. É o quê? A ação é o karma, ação errada, vikarma, e inação é a karma. A gente falou disso. Profundo é o caminho da ação. Aquele que consegue ver inação na ação e ação na inação é perspicaz dentre os seres humanos e está conectado enquanto executa todas as ações. Conectado com quem? Com Krishna. O indivíduo perspicaz diz que aquele cujos esforços estão todos desprovidos de intenção egoísta é um sábio cujo karma é queimado pelo fogo do conhecimento. Olha só, que bacana. O karma é queimado pelo fogo do conhecimento. Então, aquela pessoa que está desprovida de intenção egoísta ao realizar uma determinada ação, um esforço, tem o seu karma queimado pelo fogo. Abandonando apego ao fruto da ação, sempre satisfeito, independente, embora ocupado em ação, ele, na verdade, nada faz. Então, embora você esteja ocupado, se você não está apegado ao fruto da ação, se está realizando aquilo sem uma intenção egoísta, então você, na verdade, está
não executa karma, você nada faz. E aí fica sempre satisfeito. Livre de anseio, com a mente e o eu refreados, abandonando todo senso de propriedade e executando ação só para suster o corpo, ele não incorre em pecado. Tá, aí, aqui tem um detalhezinho importante, né? Ação só para suster o corpo, só para sustentar o corpo, o que isso aqui quer dizer para a gente na nossa vida prática? Que eu vou comer o mínimo possível? Que eu vou morar debaixo da ponte? Não, não é isso. Aqui ele está falando para a gente que existe o seu Dharma, você tem que cumprir com o seu Dharma. Se você está dentro de uma... Se você for uma professora, por um exemplo, um professor, por um exemplo, você não vai poder morar debaixo da ponte. O nosso amigo João, acho que passou num concurso, não foi, João? Está indo lá para Alto Paraíso, High Paradise City. Vou lá te visitar, vou te contar comigo, vou lá. Ele vai morar debaixo da ponte. Primeiro que não tem ponte em Alto Paraíso. Não vai dar. Não vai poder morar debaixo da ponte, nem debaixo da árvore. Na cachoeira, pode ser, do lado. Dá para ficar perto da cachoeira. Então, existem determinadas coisas que são esperadas de você. A sociedade espera uma determinada coisa, uma determinada postura, né? Você não vai querer também ficar andando pelado ou pelada por aí na rua. Na rua não vai dar, mas numa floresta menos ainda, que nem tem floresta direito para fazer. Então, esse sustentar o corpo com o mínimo necessário é o você tomar as coisas sem desejar o excesso de coisas, sem desejar aquele trabalho, não, agora eu vou me matar de trabalhar 18 horas por dia, bombando aqui, que eu vou pegar logo outro emprego, porque eu vou tirar um carro. Ok, tá, mas você vai fazer o que com esse carro? Não, eu só quero dar uma desfilada com o carro. Não, peraí, né? Não é bem assim. As coisas não... Isso te enreda. Quando você começa a agir dessa forma, aí você já está buscando o resultado da sua ação. E aí a coisa complicou tudo. Aí já é o ego, mas eu acho que o corpo ele tem que ser minimamente cuidado. Cuidado, minimamente, né? Cuidado. A então saúde, você tem que cuidar da sua saúde, fazer exercício físico, se alimentar adequadamente, né? Tomar banho adequadamente, trajar roupa adequadamente. Né? Tudo isso encaixa nisso que a gente está falando. Esse cuidado, esse suster o corpo, são todas essas ações que a gente precisa realizar. É fácil de pensar nisso daqui de uma maneira desapegada quando você começa a pensar assim, eu vou cuidar deste corpo porque é o corpo de Krishna. Que na verdade não é o meu corpo. Sim. Eu estou nesse corpo. Isso. Esse corpo não é meu. Eu estou nele. Eu sou uma alma. E estou cuidando desse corpo nesse momento. Vou fazer o meu melhor para cuidar desse corpo. Isso implica também ter que fazer exercício físico. Não, peraí, agora, né, deu uma exagerada na comida, né? A praçada da Shrivani que ela ofereceu ontem para a gente lá no Kirtan estava maravilhosa, exagerei, hoje eu tenho que dar, né, uma caminhada, tem que queimar umas calorias e tal. É isso. É o cuidar, é o suster em todos os aspectos, tá? Agora, quando ele fala de ação na inação, eu não sei se eu compreendi certo, mas eu acho que mesmo vamos dizer, no ócio criativo, né? Quando a pessoa está num momento sem fazer nada, ali ela tem uma ação, né? Uma ação Sim. mental, ela pode estar pensando, pode estar refletindo, né? O que ele quer dizer com ação na inação e inação na ação é que quando você pensa que não está agindo, você está agindo. O próprio fato de não agir é uma ação. O próprio fato de não pensar é uma ação. E quando você age em consciência de Krishna,
quando você entrega para Krishna os resultados daquela ação, você executa aquela ação dentro do seu Dharma, sem almejar os resultados como uma oferenda para Krishna, você pode executar qualquer ação que for. Aquilo não está te enredando, aquilo não tá te trazendo mal nenhum, você está fazendo aquilo só porque você tem que fazer. Não, eu vou fazer porque realmente é o que é correto a ser feito, é o que se espera, é o que a sociedade está esperando. A sociedade, por exemplo, não espera que você fure o sinal vermelho com o carro. E você não para no sinal vermelho pensando, poxa, agora vão me dar uma placa de reconhecimento, parei no sinal vermelho. Não, cara. Não. Você para no sinal vermelho porque é o que está se esperando. É o correto. Entende? É mais ou menos por aí. Vamos seguir aqui adiante. Plenamente satisfeito, com ganho espontâneo, além da dualidade, livre de inveja, equânime em sucesso e fracasso, mesmo enquanto age, ele não fica atado. Olha aqui, isso aqui é lindo, esse verso, cara. Plenamente satisfeito, com ganho espontâneo, o que vier, veio. Além da dualidade, se é bom ou se é ruim, livre de inveja, não desejo nada de ninguém, equânime no sucesso e no fracasso. Deu certo? Lindo, maravilhoso. Deu errado? Lindo, maravilhoso. Eu continuo equânime. Equânime no sentido de que a sua mente não se perturba. A sua mente não se perturba com aquele resultado. O resultado é positivo, o resultado é negativo, são direções diferentes que muitas vezes você vai ter que tomar. Ah, consegui comprar a casa. Poxa, legal, né? Consegui um trabalho que vai me dar sustento para poder comprar uma casa. Show de bola. De repente, o teu caminho é comprar essa casa. Não consegui esse trabalho, vou ter que continuar morando de aluguel, vou ter que fazer alguma outra coisa. Ok, você vai ter que fazer uma outra coisa. São ações diferentes, são caminhos diferentes que você tem que tomar, mas não estar apegado ao sucesso e esse fracasso, ser equânime no sucesso ou fracasso, significa que aquilo não vai perturbar a tua meditação. Na hora da tua japa, que você estiver meditando, aquilo não te altera. Você está numa boa. É difícil. Isso é difícil. Isso é difícil. Eu sei que é difícil. É aceitação, né? Aceitação. E muitas vezes, quando a gente não consegue a aceitação, o que a gente pode fazer? A gente pode pedir para Krishna, me dá a aceitação. Ia falar, orar a Krishna. Exatamente, ora para Krishna. Então, lá naquela tua chapa, Krishna, não estou conseguindo, me dá forças para isso. Olha, a gente tem que tomar como exemplo as gopis de Vrindavan com Krishna, né? Os habitantes de Vrindavan. Tudo eles dependiam de Krishna. Krishna, estou com preguiça de levantar da cama. Não, me dá força só hoje, Krishna, só para levantar. 1, 2, 3, 4, 5. Bora! Vamos levantar. Né? É isso. É esse pedido sincero que a coisa desenrola. Às vezes não é tão fácil no 1, 2, 3, 4, 5, mas vai pedindo. A gente vai pedindo. O karma se dissolve por completo para alguém livre de apego, que está liberto, agindo por sacrifício, com a mente fixa em conhecimento. A oferenda é Brahman. Brahman verte a oblação Brahman no fogo Brahman, e mediante este foco na ação Brahman, apenas o Brahman é alcançado. Eita, agora a coisa aqui enrolou. Vamos dar uma olhada aqui no que Prabhupada fala para a gente poder captar e relembrar o que é isso. Tá? Verso 23. O trabalho do homem que não está apegado aos modos da natureza material e que está situado em pleno conhecimento transcendental funde-se por completo na transcendência. Então, que transcendência é essa que ele está falando aqui? O Brahman. É disso aqui que ele está falando. Aí, vamos lá. Quem se absorve por completo em consciência de Krishna, com certeza alcançará o reino espiritual. Aqui, ó o Brahman aparecendo.
devido à sua contribuição plena às atividades espirituais, na qual a execução é absoluta, e nelas tudo o que se oferece é da mesma natureza espiritual. Então é isso que ele está querendo falar. A oferenda é Brahman, é a mesma natureza. Brahman verte a oferenda no fogo espiritual, vamos pensar dessa maneira, e mediante esse foco pleno na sua ação espiritual, apenas o espírito é alcançado, o aspecto espiritual. Se tudo o que eu estou fazendo tem um contexto espiritual, o que você vai alcançar? Aspectos espirituais. Agora, se o que eu estou fazendo tem aspectos materiais, eu vou alcançar aspectos materiais. Alguns yogis reverentemente prestam sacrifício aos deuses apenas. Alguns, mediante sacrifício apenas, oferecem o sacrifício ao fogo Brahman. Outros oferecem os sentidos, tal como a audição, ao fogo do autocontrole. Outros oferecem objetos dos sentidos, tal como o som, ao fogo dos sentidos. Alguns oferecem todas as ações dos sentidos ou ações respiratórias ao fogo do yoga do autocontrole, aceso pelo conhecimento. Olha, quando é que a gente faz esse sacrifício de oferenda aqui do som? Do som, aí o que eu faço? Projetar o som e ouvir o som. Kirtan. A gente fez ontem. A gente não entrou no êxtase ali? Não estava legal? É essa onda. Vamos lá. Da mesma maneira, algumas pessoas esforçadas, de votos estritos, adotam sacrifício de objeto, sacrifício da austeridade, sacrifício do yoga ou sacrifício do conhecimento mediante estudo sagrado. A gente viu esse versinho daqui, vamos dar uma olhadinha nele. Tendo aceito votos estritos, alguns se iluminam sacrificando seus bens, outros executam austeridades rigorosas, uns praticam yoga do misticismo óctuplo e outros estudam os Vedas para progredir no conhecimento transcendental. Alguns oferecem o alento inalado ao alento exalado, ou o alento exalado ao alento inalado, aquela da respiração. Oferece a inspiração, a expiração, a expiração, a inspiração. Isso é legal para quando está cantando já. Parando os movimentos de inspiração e expiração, eles se valem do controle da respiração. Alguns restringem o comer e oferecem o alento inalado ao alento inalado. Todos esses, de fato, entendem de sacrifício. Sacrifício remove seus pecados. Sacro ofício. Tá? Gosto de lembrar isso aqui para a gente. Sacrifício remove seus pecados. Por comerem o remanente nectário de sacrifício, eles vão ao eterno Brahman. Ou melhor dos curos, aquele que não executa sacrifício não possui este mundo. O que dizer então do próximo? Vamos pegar isso aqui, 4:30. A tradução é muito diferente, né? Todos esses executores sabem que o sacrifício... 4:30. Todos esses, de fato, entendem sacrifício. Tá, eu queria 29. Ainda há outros que estão inclinados ao processo de respiração para permanecer em transe. Eles praticam oferecendo o movimento alento expirado ao alento inspirado, e o alento inspirado ao alento expirado, e assim acabam entrando em transe.
suspendendo toda a respiração. Outros, restringindo o processo de alimentar, oferecem o alento expirado em sacrifício a este mesmo alento. Ok. Verso 31. Ao melhor dos curos, aquele que não executa sacrifício não possui este mundo. O que se dizer, então, do próximo? Assim, múltiplos sacrifícios difundiram-se diante de Brahman. Fica sabendo que todos eles nascem da ação. Ciente disso, serás liberto. Parta, fustigador de adversários. Melhor do que o sacrifício do objeto é o sacrifício do conhecimento, pois cada uma das ações culmina em conhecimento. É o agir em conhecimento. Aprende isso mediante submissão, indagação minuciosa e serviço. Os conhecedores ensinarão conhecimento a ti, pois viram a verdade. Ciente disso, não retornarás à ilusão Pandava, pois assim verás todos os seres no eu, isto é, em mim. Aqui é aquela linha do Parampará. Esse verso é muito legal, 34. Tente aprender a verdade aproximando-se de um mestre espiritual. Então é exatamente isso aqui. Aprende isso mediante submissão. Então, sendo submisso a ele. Submisso, sob a missão. Pensa dessa forma. Aceitando aquilo que ele tem para te dar. Se você não estiver submisso às proposições espirituais de um mestre espiritual, você não vai aceitar o que ele vai falar. Entende? E aí esse conhecimento não consegue passar, você não consegue absorver isso. Não vai, não tem como. Aprende isso mediante submissão, indagação, questionando ele. A indagação minuciosa e serviço, servindo a ele. Os conhecedores, os mestres espirituais, ensinarão conhecimento a ti, pois viram a verdade, Tattva Darshan. Eles viram a verdade. Ciente disso, não retornarás à ilusão Pandava, pois assim verás todos os seres no eu, isto é, em mim. Assim você tem a visão holística, né, de que tudo é Krishna. Mesmo que sejas o mais pecaminoso dentre todos os pecadores, apenas por intermédio do barco do conhecimento, transporás todo o mal. Esse verso é muito bonito. Arjuna, assim como o fogo ardente transforma gravetos em cinzas, do mesmo modo, o fogo do conhecimento transforma todos os karmas em cinzas. Eita, o que ele quer dizer com isso? Que a partir do momento que a gente cultiva esse conhecimento transcendental e age com conhecimento transcendental em todas as nossas ações são transformadas, essas ações são transformadas em cinzas. O nosso karma que a gente tem é queimado. Neste mundo, não há purificador como conhecimento. Sem conhecimento, a gente não consegue fazer isso. Fica meio óbvio, né? Sem conhecimento, não tem como. Você vai continuar agindo de uma maneira errada. Mesmo que você haja no Dharma. Trago vírus, se é possível. Mesmo que você haja conforme o seu Dharma, se você não tiver conhecimento, você em algum momento vai almejar pelo resultado daquela ação que você fez. Agora, com conhecimento, com esse conhecimento que a gente está absorvendo agora, a gente já fica, peraí, não precisa eu estar ansiosa por conta daquela situação. Eu tenho que aceitar o que veio. Às vezes não é uma coisa boa, às vezes é. Ser equânime tanto no sucesso quanto no fracasso. Neste mundo não há purificador como conhecimento. Com o tempo, o indivíduo aperfeiçoado em yoga pessoalmente o encontra no eu. Uma pessoa de fé obtém conhecimento e devota-se a ele, com os sentidos sob pleno controle,
obtendo conhecimento, em breve atinge-se paz suprema. A alma ignorante, incrédula e cética não chega a coisa alguma, nem neste mundo, nem em outro superior, nem felicidade pertencem à alma cética. Olha só, já era, né? Imagina. Mas se a pessoa está incrédula, ele não vai alcançar coisa alguma. Vamos ver esse verso 40 aqui com o Prabhupada, o que ele fala. Mas as pessoas ignorantes e sem fé, que duvidam das escrituras reveladas, não alcançam a consciência de Deus. Elas acabam caindo. Para a alma em dúvida, não há felicidade nem neste mundo, nem no próximo. Dhananjaya, ações não atam quem renunciou à ação através do yoga. Dirimiu uma dúvida mediante o conhecimento e recuperou o eu. A dúvida do teu coração nasce da ignorância. Portanto, extirpando-a com a espada do conhecimento, situa-te em yoga. Levanta-te, Bharata. Né? Levanta, que ele estava, né, não querendo lutar, então levante-se e lute. É isso que está dizendo. Ok? Dúvidas, perguntas, comentários? Um bom momento para a gente fazer. Vou voltar a falar para vocês. Sugiro sempre, não falei isso para Radhika. Radhika tem um site aqui muito legal, um site não. É um canal no YouTube, esse Harmônio SSD, tá? Então, se você um belo dia quiser aprender a tocar harmônio, desde o comecinho, desde o básico, tudo, tem tudo aqui. Aqui é o local. Então, propaganda já foi, encerrou. Dúvidas, perguntas? Sem dúvidas, sem perguntas? Tá bom, meus queridos. Então, no próximo capítulo, veremos Karma Yoga, ação em consciência de Krishna. Vamos lá. Vai ser na próxima segunda. Tá bom? Oi, boa noite, Hare Krishna. Boa noite. A minha internet deu uma piscada aqui. Você estava falando do site para aprender aula de harmônio, é isso? Isso, não é um site, é um. Não sei se você tem interesse. Não tenho interesse em tocar harmônio, não, mas gosto de divulgar para quem procura. Então, para quem quiser procurar, dá uma olhada. É esse carinha daqui, Harmônio SSD, tá? Tem todo o detalhamento de como você pode aprender a tocar harmônio, mexer com a partitura, todos os detalhes, tem várias aulas, várias músicas, várias canções, várias melodias, é bem legal. Okay? Acho muito Harmônio bonito, SSD. mas ainda estou degladiando com as cátralas. Tá certo. Bom, boa noite, é isso. Boa noite, Hare Krishna para todo mundo. Uma boa semana para a gente, que a gente comece com essa nossa semana iluminada em consciência de Krishna e absorvendo todo esse conhecimento que foi passado aí nesse capítulo 4 de Jnana Yoga. Tá bom? Hare Krishna, até a próxima.